Combater, lutar, pelejar, mas com regras. Os esportes de luta existem há milhares de anos. O boxe e o pancrácio, luta de origem grega, já faziam parte dos Jogos Olímpicos na antiguidade. Precursor do vale tudo, no pancrácio só não era permitido morder, arranhar e arrancar o olho do oponente. Regras similares às do primeiro The Ultimate Fighting Championship, torneio de MMA, artes marciais mistas, disputado em 1993. A primeira luta filmada foi disputada em 1894 entre os pugilistas Mike Leonard e Jack Cushing. O evento foi gravado no estúdio Black Maria de Thomas Edison. As divisões em rounds e a limitação espacial dos ringues transformavam o boxe em um espetáculo cinematográfico ideal. Desde então, as lutas sempre estiveram presentes na mídia. Mas enquanto algumas modalidades como judô e taekwondo têm visibilidade apenas em grandes eventos multiesportivos, o MMA e o boxe são mais midiáticos. Bem no início, os promotores de lutas já perceberam assim, o valor da atratividade dos esportes de luta. E tem cenas muito curiosas, divertidas, assim. Teve uma luta do Jack Johnson, que foi o primeiro campeão dos pesos pesados negro, que o empresário de do desafiante, se eu não me engano, ele é que operava a filmadora. E aí, quando o lutador dele perdeu por nocaute, para a cena, congela, porque o cara saiu de trás da câmera e foi acudir o seu lutador. 100% das histórias sobre lutadores de MMA e de boxe são histórias de pessoas que saem de uma condição muito complicada e chegam no topo. Então ele é o perfeito perfil, né, da narrativa do herói. Tudo tem a ver com construção de personagem, né? É tudo como um grande filme. Você encontra um atleta, esse atleta tem um potencial como atleta e às vezes também tem um potencial como marca, como mídia. A história de amor entre esportes de luta e a mídia só foi crescendo. Foi um grande sucesso no rádio e também na década de 50, nos Estados Unidos, fez muito sucesso uma série chamada Friday Night Fights. Durante muitos anos, essa série semanal de lutas ficou no ar, trazendo lutas válidas por título, combates importantes, até que aconteceu uma tragédia, que foi a morte de um lutador ao vivo, que foi um cubano chamado Benny Kid Paret, que morreu num combate com o Emily Griffith. Tem toda uma história por trás disso. O Griffith foi o primeiro campeão que assumiu a bissexualidade. Então, na pesagem, o cubano chamou ele de maricon. Para se vingar, o Griffith bateu tanto nele, não era essa a intenção dele, mas que acabou matando o cara. Isso aí gerou depois um filme muito legal, que é um documentário, na verdade, que foi o reencontro do Griffith com o filho do Paret, que é o lutador que ele matou, que foi bastante emocionante. Are you the kid, son? But I want you to know that there's no hard feelings here, and Thank you. Thank you, sir. Eu entendo que as pessoas acham que possa parecer selvagem, parecer um pouco agressivo demais, mas eu acho que a luta está aí desde os primórdios da humanidade, que ali, dentro do octógono, dentro do ringue, você tem duas pessoas que concordaram com aquilo, que se prepararam para aquilo. Eu acho que só está lutando quem quer lutar, e quando eles lutam, principalmente quando se chega no alto nível, você pode ver que tem lutadores que são milionários e não param de lutar. O Sugar Ray Leonard, por exemplo, era um lutador que não precisaria disso.
O George Foreman chegou num ponto que ele não precisaria disso e eles continuam lutando. Eles lutam por uma coisa. Em segundo lugar, o dinheiro. Mas em primeiro lugar, a glória. Fazer parte da história. E eu acho isso muito claro. Cláudia Gadelha e José Aldo, as duas histórias têm algo muito similar, né? Quando eles escolhem lutar pelo MMA, e aí eu vou te falar da Gadelha mais ainda, por ser uma mulher, né? Numa época que MMA feminino não era tão difundido, escolhe lutar MMA e a família é completamente contra, né? Isso é um absurdo, vai se machucar, tomar soco na cara, você é uma menina. Então aí tem dois preconceitos, é um preconceito um pouco por fato dela ser mulher e outro por ser um esporte que eles consideravam violento, né? A transformação deles da opinião para a opinião hoje é absoluta. E não foi fácil, né? Eu ter saído de casa muito nova em busca de um objetivo, só um objetivo, que era vencer através da luta. Hoje estou aí ainda provando que estou me tornando uma lutadora melhor, uma pessoa melhor. A mídia, ela acabou potencializando vários lutadores que acabaram se tornando maiores do que o próprio boxe, que se tornaram figuras icônicas. Por exemplo, a luta que o Joe Louis bateu numa revanche, o Max Schmeling. O Max Schmeling era tido como o campeão de Hitler e o Joe Louis estava representando a América. Então, o Joe Louis foi lá, demoliu o Max Schmeling e isso foi muito importante, não só como evento esportivo, mas como uma simbologia do que estava acontecendo na época. Você explora esse atleta dos dois lados. Ele sendo vencedor e ele falando bem, ele aparecendo na mídia. A gente teve Muhammad Ali, teve George Foreman, teve Mike Tyson no boxe. A mídia, na verdade, ajudou o Muhammad Ali a se tornar uma figura maior do que a de um simples lutador, de um simples campeão mundial dos pesos pesados. Ele se tornou, acho que, o maior atleta da história, na minha opinião. Tem uma história que é incrível, né? Que é a capacidade da arte marcial, que eu acho que aí é o grande barato, que é Ali versus Foreman, que foi uma luta capaz, é considerada a luta do século, e eu acho que até hoje, eu diria que assim, provavelmente tiveram lutas maiores, né? Temos de venda de pay-per-view, audiência, por aí vai, pela época, pela condição, por vários outros fatores. Mas ali foi uma luta que foi capaz de parar uma guerra durante um período, né? Parar toda uma sociedade, todo mundo se uniu por algo, né? Look at the stare on George Foreman. Look at Ali. Give him the word. Very even fight. Ali a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works it. Na época do Éder Joffre, as transmissões ainda eram um pouco rudimentares. Mesmo quando ele lutou lá no Japão, o pessoal acompanhou mais pelo rádio, né? Eu acho que o grande auge do boxe aqui no Brasil foi justamente durante o período do Maguila, eu acho, porque tinha um produto que foi muito bem trabalhado e ele tinha bastante carisma, o Maguila. Então foi uma coisa que chamou muito atenção. Eu acho que historicamente a televisão decidiu transmitir alguns eventos porque se fazia tanto barulho em torno disso que eu acho que uma ala mais conservadora das emissoras, que era um pouco contra a luta, a arte marcial dentro da programação, foi obrigada a ceder, né, e deixar o negócio entrar, porque tinha tanto patrocinador, tanta gente querendo ver aquilo que eles acabaram colocando. E os esportes olímpicos, né, que são muito mais... estão muito mais conectados aos grandes eventos, não ao esporte em si, né? Você vai ver o judô, o karatê, todos esses esportes eles estão muito conectados aos grandes eventos, Olimpíadas, os grandes mundiais, os Jogos Pan-Americanos, que também tem uma grande produção por trás dele para levantar ele. Ele por si só ele tem muita dificuldade de caminhar ali dentro. Eu acho que publicidade nos esportes de combate tem a ver com combatividade e com um nível de retorno que essas artes podem te dar. E visualmente, não dá para você negar que o MMA e que o boxe são mais atraentes para o olhar. Para você entender uma luta de taekwondo, você tem que ter um conhecimento. Para você entender uma luta de judô, você tem que ter um conhecimento.
O MMA e o boxe, eles estão ali na cara. Você não conhece regra, você vê o boxeador, você entende basicamente quem está ganhando, quem vai ganhar. Você vê o MMA, ele está mais na cara ainda. A mídia, a TV também, ajudou a plantar a sementinha do MMA. A Globo, ela transmitiu na TV aberta, na década de 90, um desafio entre jiu-jitsu e luta livre. E foi um negócio muito sangrento, que depois acabou nem se repetindo mais, porque foi muito violento, mas estava plantado ali a semente do que seria anos depois o MMA. Então olha aí como o Walid Farid vai atirando ao solo mais uma vez e sobrepondo-se ao adversário, o Eugênio Tadeu, dentro deste primeiro round. Aqui no Brasil, o MMA tomou um pouco espaço do boxe. Porque a gente tem, ou tinha, vários campeões brasileiros, então é natural que brasileiro siga a modalidade. Até porque existe aquela mentalidade de brasileiro não gosta de esporte. Brasileiro gosta de brasileiro vencendo, brasileiro campeão. E é isso que aconteceu durante muito tempo no MMA, até porque o esporte nasceu aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, sim, o MMA pegou um pouco do espaço do boxe. No mundo, não. Nos Estados Unidos, o boxe ainda é mais forte e no resto do mundo não dá nem para se falar. Na Europa, por exemplo, o boxe dá de 10-0 no MMA, em outros locais também. Eu acho que os maiores mercados são Estados Unidos, Canadá e Brasil. A gente tem o Pacquiao e o Mayweather há pouco tempo que vendeu e vendeu muito bem, né? Muito pacote de pay-per-view, teve uma grande audiência. Mas o boxe ainda é o boxe que a gente conhece, é o boxe que eu entendo que ele sempre vai aparecer nesses grandes momentos, nas grandes rivalidades. O MMA já é diferente. Primeiro por ter muitos brasileiros no cartel, então você pega quase todas as categorias do UFC hoje, tem entre os top 10, tem brasileiros e vários brasileiros. Hoje em dia, na verdade, a gente está representado no MMA por duas mulheres, pela Amanda e pela Cris Borg, que são as nossas campeãs. Nós não temos mais nenhum campeão homem. E elas chamam menos atenção da mídia do que os homens fazem, infelizmente. E o brasileiro, ele acaba esvaziando um pouco o esporte quando os atletas que ele confia não estão na ponta. Eu acho, sim, que infelizmente o nosso povo está acostumado a só seguir campeões. Assisto sempre que tem UFC. Assisto kickbox também bastante. A gente assina o canal Combate em casa e normalmente final de semana é o que a gente assiste. Eu costumo assistir as lutas, as apresentações que tem do UFC, os campeonatos que tem. Não acho que tem uma divulgação tão fácil, né? Então eu sempre estou procurando no Google. Há mais sites, né, especializados. Principalmente para pegar os golpes, né, que eu treino. Normalmente eu leio as reportagens que passam, alguma coisinha assim. Eu assisti a história do Anderson Silva, né, aquele documentário. O clássico Karate Kid. O último que saiu foi o do José Aldo, né? Mais Forte que o Mundo. Filme bacana, conta a história dele e tudo. O filme do Aldo eu assisti, gostei bastante, mas não assisto muito. Eu assistia, se não todos, muitos filmes do Jet Li, Jack Chan, o próprio Bruce Lee aí, que é um ícone do Kung Fu. No cinema, o boxe é o esporte mais recorrente. Paul Newman, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Denzel Washington e Hilary Swank são apenas alguns dos atores que já viveram papéis marcantes de pugilistas na telona. Os esportes de combate também rendem ótimos documentários, como Quando Éramos Reis, Quebrando a Cara e Como Água. E nas TVs aberta e fechada, realities como Ippon, The Ultimate Fighter e as séries A Grande Luta e Viver para Lutar trazem outros olhares sobre o mundo das lutas. As lutas são os esportes mais que se casam melhor com o cinema, porque não é um esporte coletivo, então você não precisa seguir aquele monte de personagens e você também tem muita dramaticidade, tipo, quando o personagem, o lutador, recebe um golpe, por exemplo, você bota aquele slow motion e aquela expressão de dor. Então, esse é um esporte que casa muito bem com o cinema. O boxe, por exemplo, teve clássicos como, por exemplo, o Touro Indomável, o Rocky.
que ganhou Oscar de melhor filme. Bruce Lee também fez muito aquela febre de Kung Fu que aconteceu na década de 70, que muita gente hoje talvez nem saiba que aconteceu, foi muito devido ao Bruce Lee, que era um excelente lutador, na vida real inclusive, e tinha um carisma gigantesco, assim. Foi uma pena que ele morreu quando a carreira dele começava a decolar no Ocidente, porque se ele tivesse continuado, não se sabe aonde estaria a popularidade do Kung Fu hoje. Tem o filme do Aldo, do MMA, que eu participei. Vou te falar que já tem alguns outros filmes, né, com MMA, e aí eu acho que tem um pouco da substituição do boxe. Acho que aí eu vejo mais o MMA como protagonista, mas aí também não por uma escolha de esporte, por uma escolha de consumo, né? No mercado brasileiro tem mais consumo, acho que existe um interesse maior do cara que produz fazer essa associação. E não só no cinema, né? Eu acho que a gente teve um exemplo bacana na novela, né? A novela mais importante, maior audiência da história, o último capítulo, a Geisa Andrade, que é a Paola Oliveira, me faz uma entrada, pesa e faz uma luta no MMA. É incrível isso. O cinema foi o começo da abertura para as artes marciais aparecerem na mídia, e acho que hoje em dia, com o boxe e com o MMA, a gente bombardeia o público de conteúdo a respeito das lutas e a respeito dos lutadores, né? Então o boxe, a HBO faz grandes produções de boxe, que tem audiências enormes e que estão na internet acessíveis para o mundo inteiro, enquanto o UFC faz as suas produções dos seus lutadores para que as pessoas possam conhecê-los também como pessoas, para conhecer o quanto eles treinam. Tô na final do TUF! Então, basicamente é isso. Contar a história dos atletas, desenvolvimento, educação de arte marcial, que é essa a ideia por trás do Viver para Lutar. Você tem o Laboratório da Luta, que é outro, que é uma coisa mais científica, explicar para as pessoas o nível desses caras. Mostrar que um atleta de MMA, do lado de um atleta de crossfit, os caras são parecidos. Se bobear, o cara é melhor, né, em alguns aspectos, né? E ele de fato é. Tem outras séries também, como O Espírito da Luta, que é lindo, assim, é incrível, né? Que é contar já outras histórias. Tem um episódio do Paulo Caldas, um cineasta super renomado. Ele viaja para Filipinas, Las Vegas, Irlanda do Norte, Irlanda, Manaus. E ele conta o mesmo evento, na mesma hora, de todos esses lugares. Foi muito gratificante para mim participar desse projeto da HBO, chamado A Grande Luta. São 20 documentários dos mais variados tipos de luta. Judô, luta greco-romana, boxe, vale tudo. Não MMA, vale tudo mesmo, na época que ainda tinha esse nome. E foi muito gratificante poder participar de um projeto que resgatava a memória de vários atletas ou eventos que estavam fadados ao esquecimento. Quando estavam os dois embolados no chão, que o Cator dentro das pernas do papai na guarda, o papai pegou o Cator no estacionamento, começou a apertar e o Cator começou a roncar. Ele falou para o juiz, olha, ele está dormindo. O juiz falou, mas ele não bateu. Ele falou, não vai bater porque se continuar subindo ele vai morrer. Eu acredito que as lutas são um instrumento de transformação social, sim. Lutadores, eles têm que se adequar a uma disciplina para você aprender a lutar. E a luta também te dá autoconfiança, traz muitos benefícios. Se você tiver a oportunidade de ir dentro de comunidades hoje e entender o que um coach, um técnico, eu vou dar o exemplo do André Pederneiras, né, que é o técnico do Aldo, foi o técnico da Gadelha durante um tempo, Renan, Léo, vários atletas, incrível. O que ele consegue fazer no espaço, talvez, do tamanho desse estúdio, para 60 crianças, né? Então, são 60 meninos que entram ali sem absolutamente nenhuma possibilidade, tá? Então, realmente, à margem da sociedade. E dentro desse grupo, você vê crianças ali, alguns viram professores, chegam a faixa preta de jiu-jitsu e tem um ofício para o resto da vida.
outros viram grandes campeões como o José Aldo. E eu vi que há uma semelhança muito grande entre o atleta de luta com o jogador de futebol no Brasil, por exemplo. Eles têm, normalmente, histórias muito parecidas. Eles veem na luta uma saída de uma situação ruim. Muitos deles têm histórias difíceis, como José Aldo, como Edson Barbosa, Ronaldo Jacaré. Lutadores que dizem que, hoje em dia, que se a luta não tivesse os levado tão à frente, eles não sabem nem se estariam vivos. Pai, pra mim, foi tudo, né? Eu acho que poder ajudar minha mãe, minhas irmãs. Eu sei que era o sonho dele, eu sei que ele vai ficar feliz com isso. As lutas, elas sumiram um pouquinho da TV aberta, com raras exceções. Elas acontecem agora ou nos canais a cabo, né? Ou então, no caso do MMA, do UFC, no canal Combate. Então a TV paga, ela na verdade, por enquanto, é o maior fator de alavanca, né, dos esportes de combate. Isso pelo mundo. Nos Estados Unidos é diferente, eles têm, às vezes, canais que não são pagos, que também transmitem as lutas, mas as lutas grandes, elas estão basicamente atreladas a pay-per-view. Você vai pagar para ver aquela luta e é por isso que essa luta vai ser tão grande. Não tem muito segredo. Eu acho que os caminhos de vídeo on demand na internet são os que devem mais crescer. Hoje a gente tem um formato bem tradicional e linear, que a pessoa vai lá, compra, tem um horário para assistir a luta e vai lá assistir a luta. Muito em breve a gente vai para o próximo passo, que é uma tendência mundial, que é o VOD, né? Que é o streaming on demand, você vai assistir o que você quiser, a hora que você quiser e aonde você quiser. Na verdade, o mercado de games, como todo mundo já fala, é o mercado que mais cresce, é o mercado que faz mais dinheiro do que o cinema, e é um mercado que faz todo sentido para a luta. Por quê? Porque você tem ali, você pode levar uma plataforma do videogame, um esporte completamente competitivo, em que você, através de um avatar, através de um lutador, pode representar um lutador e ir crescendo, ir lutando e vencendo suas próprias lutas no controle do videogame. Existiram algumas iniciativas, nós fizemos já em parceria com uma marca a transmissão de um evento em realidade virtual. Então você conseguia ver o Holloway de um lado, o Holloway de um lado, o Aldo do outro e por aí vai. Nesse momento as pessoas que tinham o celular da marca podiam colocar o óculos e assistir e tinham essa experiência de realmente assistir em realidade virtual. A tendência é que no futuro muito próximo as lutas sejam oferecidas diretamente dos seus promotores por meios digitais, talvez até pulando os canais tradicionais de televisão. O UFC já faz isso, aqui no Brasil não, mas já faz isso com o Fight Pass. No futuro, talvez não tão distante, tudo seja oferecido diretamente do promotor para o público que tiver acesso a uma internet. Eu acho que os esportes de luta eles têm muita abertura para diferentes formatos. Então, como a gente falou, desde o cinema até o documental, que são as partes mais comuns de se ver, mas os reality shows, os formatos curtos para a internet, eles também funcionam. O UFC, por exemplo, na parte do MMA, ele tem um canal exclusivo na internet com mais de 500 mil assinantes, que chama Fight Pass, em que você entra e tem conteúdo apenas de luta. Eu acho que a grande diferença hoje é a forma de entrega, né? A distribuição desse conteúdo. Eu acho que sim, eu acho que a gente vai passar cada vez mais forte para o que a gente chama de OTT, Over the Top, né? Que é o Direct Service Client, que é o Netflix, que são essas marcas que o cara chega lá, você compra direto dele, você não tem um intermediador, né? Eu acho que esse é um caminho natural, né? Dentro das dificuldades e das parcerias com operadoras. Em muitos momentos vão ser parcerias com operadoras para chegar nesse formato, mas não só uma vontade, mas é uma necessidade de caminhar. Mesmo quem torce o nariz para as lutas pode se emocionar com um filme de boxe ou uma série documental que apresente um olhar mais humano sobre os lutadores.
Seja no cinema, na TV ou na internet, os esportes de combate formam uma parceria de sucesso com os meios de comunicação. Alcançam milhões de pessoas e movimentam muito dinheiro. Não é à toa que a disputa entre o boxeador Floyd Mayweather e o lutador de MMA Conor McGregor foi chamada de a luta de $1 bilhão. Qual será a próxima?